Muito boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez com alegria para estudarmos um pouco mais do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 do Cristo Consolador, no item 5, uma mensagem do Espírito de Verdade, foi recebida em Paris, no ano de 1860. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Nós estaremos conversando hoje justamente por esse segundo ensinamento do Espírito de Verdade. Espíritas, instruí-vos. Mas o que é instruir? Naturalmente, fui pegar algumas definições no dicionário genérico de referência. E aí, a primeira que eu encontrei foi que instruir é transmitir ou adquirir conhecimentos, educar ou educar-se. A segunda, dar ou obter esclarecimento, informação sobre alguma coisa. Pode-se também esclarecer ou esclarecer-se, orientar ou orientar-se. Mas eu encontrei uma definição que eu achei bastante interessante e aplicável a esse nosso estudo. Formar o espírito de alguém com lições, conhecimentos. Interessante, né? Instruir ligado à formação do espírito. O nosso querido núcleo, ele possui um estatuto, que é um documento de abrangência global que fala sobre as missões, objetivos da casa, como se regulamentam as tarefas. E logo um primeiro item dos objetivos está assim descrito no documento: estudar o espiritismo cristão sob os diversos aspectos da ciência, filosofia e religião, nos moldes da codificação de Allan Kardec, e a difusão ilimitada de seus ensinamentos doutrinários por todos os meios que oferece a palavra escrita, falada e exemplificada. No artigo 2º do mesmo documento, detalhe um pouco mais essa questão que para a divulgação da doutrina, poderá o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier utilizar todos os meios de comunicação disponíveis, realizar exposição de livros espíritas ou de fundo moral compatível com a doutrina espírita na sua sede. Deve manter uma biblioteca composta de obras espíritas e educação moral compatíveis com a codificação de Allan Kardec, cabendo à diretoria regulamentar a sua utilização. Queria destacar, compartilhando com vocês, alguns pontos desse documento, né? Está descrito lá que o núcleo pode, na verdade deve, utilizar de todos os meios disponíveis de comunicação. É porque, com o tempo, novas formas de comunicação, elas surgem. Outras deixam de ser utilizadas ou utilizadas numa menor frequência pela própria sociedade, devido à lei de progresso. Então, é natural que essa tarefa de comunicação, de divulgação doutrinária, ela vá se alterando com o tempo. Para a nossa realidade atual da casa, quais os meios que nós utilizamos para nos comunicarmos com vocês? A livraria, o e-mail da casa, temos murais espalhados pela casa, temos a biblioteca, o site do núcleo, o Cisco de Luz, que é o nosso boletim informativo, tanto em papel, para distribuir em quem chega nas reuniões públicas, ou o e-mail eletrônico, que enviamos por uma série de outros meios.
tem a distribuição das páginas de leitura inicial das reuniões, daqueles ensinamentos, das obras de Emmanuel, as próprias reuniões públicas, organizamos seminários, temos os grupos de WhatsApp. Eu sei que em certos momentos temos que lidar com um excesso de grupos de WhatsApp, mas eles são necessários e focados no apoio às próprias tarefas da casa. O Facebook do Núcleo. Temos um canal do YouTube, que vocês estão acessando nesse momento, os cursos presenciais, os cursos online. Já tem uma certa pressão interna para o Núcleo ter o seu Instagram. Daqui a pouco vão falar para mim, olha, tem que ter um podcast, né? Colocar coisas no TikTok, ou então no X, que é o antigo Twitter. Na verdade, todas essas ações estariam de acordo com as instruções dos meios de divulgação da doutrina espírita. Mas o que isso tem a ver com o tema nosso da recomendação do Espírito de Verdade? É que todo meio de divulgação doutrinária gera oportunidades para que as pessoas tenham acesso a informações úteis para que elas se instruam. Mas será que o olhar da casa deve ser apenas esse de divulgar da instituição para fora? Não. Está lá no mesmo documento, no Estatuto, que o Núcleo Chico Xavier deve estudar o espiritismo cristão sobre os diversos aspectos de ciência, filosofia e religião, nos moldes da codificação de Allan Kardec. Então, como é que a casa cumpre, nesse momento, essa responsabilidade que está declarada como os objetivos da instituição? São os cursos regulares, os cursos pontuais, grupos de estudo, iniciativas do grupo de estudos espíritas científicos da casa. A gente não pode esquecer que os orientadores do curso precisam estudar, que os evangelizadores precisam estudar. A comunidade do núcleo como um todo precisa ter essas oportunidades, geradas pela própria instituição, para gerar o espiritismo cristão. Não há aqui, obviamente, nenhuma recomendação de restrição de acesso à divulgação doutrinária exclusivamente gerado pela casa. Mas é importante, né, que nos lembremos que no próprio nome da instituição está lá Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. A doutrina, ela nos esclarece que, ao longo da nossa jornada, existe o aspecto da evolução intelectual e da evolução moral. Nós temos encarnações em que evoluímos mais alguns passos sobre um aspecto do que o outro, mas assim nós vamos prosseguindo esse nosso longo processo de transformação íntima. E que a recomendação do Espírito de Verdade, daquela pequena sentença, frase que a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, claro, dentro de uma mensagem maior, engloba esses dois aspectos, da busca da instrução que vai nos auxiliar no nosso progresso moral, mas também no nosso progresso espiritual. Não nos esqueçamos que Kardec era um cientista e um pedagogo. Qual é a primeira parte do Livro dos Espíritos? É a introdução. Tá bom, mas introdução ao quê? Introdução ao estudo da doutrina espírita. Para não deixar dúvida qual deve ser a nossa conduta perante o Espiritismo.
é do estudo contínuo, a busca pelo conhecimento, mas não simplesmente movido por curiosidade. Entendemos que muitas ocasiões que nos impulsiona na direção da busca de um esclarecimento é sim a curiosidade, mas que temos atenção para essa curiosidade não ficar simplesmente nessa percepção, né, de ter uma informação. A doutrina nos oferece material riquíssimo para que, ao instruir-me, eu avance realmente nos passos gradativos que irão me transformar positivamente. E aí eu não posso ficar apenas na curiosidade. Preciso sim fazer as reflexões necessárias a partir daquele esclarecimento. Nós precisamos estar atentos para que não aconteça conosco o que ocorreu em algumas décadas atrás com um espírita muito considerado naquela época. Ele comparecia com frequência na sede da Federação Espírita Brasileira, ali no centro do Rio de Janeiro. E ele era alguém da doutrina cuja principal razão da sua fama é que ele havia montado em sua casa a maior e mais completa biblioteca pessoal de livros relacionados ao espiritismo, inclusive obras importadas em francês. Ele organizava periodicamente visitas àquela sua biblioteca pessoal, levando ali grupos de espíritas, frequentadores da Federação Espírita ou conhecidos em sua casa para um lanche e mostrar-lhes a biblioteca. Ele mostrava os livros de diversos autores ligados ao estudo da ciência e aos esclarecimentos da doutrina. O cuidado que ele tinha com os seus livros chegava a comover as pessoas. Ele falava com entusiasmo contagiante sobre os autores e suas obras mais famosas. E os visitantes saíam de lá comentando a sabedoria e o conhecimento doutrinário daquele senhor. Mas, passados alguns anos, aconteceu com ele o que acontecerá com todos nós, em algum momento. Desencarnou. E aí, um tempo mais adiante, alguns que o conheceram e participavam de reuniões mediúnicas onde era permitida a evocação dos espíritos, que podiam chamar determinados espíritos a virem se comunicar, se pudessem, eles resolveram solicitar justamente a presença daquele senhor para ouvir dele, né, a sua visão sobre o outro lado da vida. Certamente, com tanto esclarecimento, suas observações seriam de grande valor. Ele foi chamado e, com o auxílio de uma senhora desencarnada, que o conduziu até aquele ambiente, ele pôde se comunicar. Mas a fala surpreendeu a todos. Esse nosso irmão disse que, ao retornar ao mundo espiritual, sentia um pesar imenso. Ele tinha sido um espírita de aparência. Comparecia às reuniões públicas, mas com a mente dispersa. Sua atenção era superficial, apenas para identificar o tema e, a partir daí, poder fazer umas breves considerações na saída da reunião com os demais presentes. Sua biblioteca espírita, realmente, ele cuidava dela. Tinha um controle de todas elas, com relação do nome do autor, do espírito, o ano. Ele marcava quais eram as consideradas mais relevantes, mas quantos daqueles livros ele leu até o final? Quase nenhum. Refletir sobre o conteúdo? Para quê? O importante era que o respeitassem e o vissem como uma referência. Ele pediu desculpas a todos por os terem enganado. Que a sua consciência pesava
e que ele precisava se fortalecer, preparar-se para uma nova encarnação. Ele não podia demorar-se ali, pois os levaram com que o seu depoimento pudesse servir de alerta para os que amigos não cometessem o mesmo erro. Tudo bem que nós não montamos nenhuma grande biblioteca de livros espíritas, que não temos esse comportamento de buscar sermos uma referência ou famoso, altamente considerado. Mas esse alerta é relevante também para nós, para que nós estejamos atentos a aproveitar essas oportunidades do contato com o esclarecimento doutrinário, para que nos proponham realmente pensamentos sobre nós, o nosso comportamento, como é que estamos indo. E sim, nos esclarecermos gradativamente, porque quando encontramos a resposta de uma pergunta, o que que surge? Novas perguntas. Isso vai nos levando nesse processo, caso tenhamos atento, a essa evolução intelectual e moral proposta pela doutrina espírita. Mas será que a gente lê, toma conhecimento ou precisa realmente estudar? Emmanuel, no livro Estuda e Viva, no capítulo Na Escola da Alma, nos diz o seguinte: quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima, frente ao universo e à vida, deve e precisa estudar. Emmanuel coloca em relação a entesourar os valores da própria emancipação íntima, que está ligado a adquirir virtudes no maior grau e deixarmos para trás nossos comportamentos equivocados, nossas tendências que estão em desacordo com a lei, que o caminho é através do estudo. E detalhe, ele não fala só desse momento, não. Ele fala à frente do universo e da vida. Então, da nossa vida como espírito, em cada encarnação. E independente de onde estivermos naquele momento, no universo. E pensando na doutrina espírita, muitas vezes chegam perguntas para nós ou outros companheiros da casa espírita se há uma maneira correta de estudar. Eu devo focar somente no Pentateuco espírita? Há uma ordem para o estudo das obras complementares? Quem eu devo ler? Existem obras que eu não deveria ler? Os livros psicografados só servem o de Chico Xavier? Desde que sejam livros psicografados, eu posso confiar na pureza doutrinária do conteúdo sem me preocupar? E os livros espíritas, que não são psicografados, servem para estudo? E o Novo Testamento da Bíblia? Depois que Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, o da Bíblia perdeu a validade? E se continua valendo? Se eu estudar, eu não vou ficar confuso? Posso fazer 2 cursos da doutrina ao mesmo tempo? Se eu ler 3 livros ao mesmo tempo, eu irei aprender mais rápido? Eu não tenho paciência para ler. Posso ficar só assistindo palestras no YouTube, fazendo cursos online? Será que é necessário realmente frequentar uma casa espírita com tanto conteúdo que existem hoje nas mídias de diversa natureza? Gente, vamos com calma. Vou dar um exemplo aqui. Imagina uma pessoa que estudou o Livro dos Espíritos. Lemos a primeira vez, continuamos a ler outras obras,
Passados 2 anos, por exemplo, se lermos o Livro dos Espíritos novamente, eu tenho certeza que em alguns pontos nos surpreenderemos com algumas partes que para nós dará a sensação de que não estavam ali da primeira vez que eu li. Isso é natural. Chico Xavier leu o Livro dos Espíritos uma centena de vezes. Além disso, nós somos diferentes uns dos outros. Na própria metodologia de estudo, que funciona melhor para mim é totalmente diferente do que funciona para o outro. Às vezes, a nossa disponibilidade dentro da rotina de obrigações pessoais e profissionais, para cada um é diferente. Tudo isso deve ser considerado. Só tem uma coisa que é absolutamente igual para todos nós, no que se refere ao nos instruirmos: exigirá a nossa dedicação. Sem esforço próprio, a nossa instrução não irá acontecer. Mas dizem que os espíritos não nos trouxeram todo o conhecimento, apenas aqueles que a humanidade terrena tem condições de aprender. Então, por que em algumas páginas de livro da doutrina espírita nós lemos uma, duas, três vezes e, sinceramente, não entendemos nada? É porque algumas coisas nós já temos uma maturidade espiritual adequada para compreendê-la melhor, e para outras ainda não. Pode ser que você compreenda facilmente lições que eu não consigo, e vice-versa. De alguma forma, nós não devemos esmorecer a nossa busca de conhecimento quando esses aparentes bloqueios aparecem. É relevante nós sabermos que sempre fica alguma coisa. Que a nossa sensação de que não entendemos nada e por isso desperdiçamos aquela oportunidade, ela é ilusória. Porque sempre ficam, nem que sejam fragmentos de entendimento, que vão compor uma base para que mais adiante nós possamos ter uma compreensão melhor. Muitos questionam também se tem uma idade para aprender. Vou dar um exemplo. Uma trabalhadora do nosso núcleo, uma senhora já de uma certa idade, realizava inúmeras tarefas. Certo dia, ela procurou a coordenação de uma destas tarefas, informando que não teria mais condições de participar. Por quê? Porque ela ia fazer uma graduação à noite, num projeto que existia na UERJ de educação para a terceira idade. Ela naturalmente contou isso com entusiasmo para a coordenadora, porque estava muito feliz pela oportunidade de estudar. A reação da coordenadora foi a melhor possível. Disse que sentiriam sim a falta dela na tarefa, mas que era uma oportunidade ímpar e que estava muito feliz por ela. Na semana seguinte, chegou o dia e horário de tal tarefa acontecer. Aí a coordenação, antes de iniciá-la, informou ao grupo, à equipe, a razão da ausência daquela voluntária e o motivo. A reação da maioria foi positiva, porque nós devemos, naturalmente, ficarmos felizes com as conquistas pessoais de nossos irmãos e irmãs. No entanto, uma trabalhadora da equipe fez o seguinte comentário: fazer faculdade com essa idade? Para que isso? Ela não vai ter condições de entrar no mercado de trabalho, não conseguirá colocar em prática o que aprender. Perda de tempo, desperdício de energia e ainda abandonou a tarefa no bem. É uma irresponsável. Queridos, o que somos nós? Espíritos imortais. No retorno ao mundo espiritual,
a cada desencarne nosso, o que levamos conosco? O que é aquilo que não nos podem tirar? As virtudes conquistadas e tudo o que aprendemos. Nada, absolutamente nada que aprendemos em cada encarnação. E o que aprendermos enquanto estivermos também na erraticidade, nada será perdido. Alguns deles serão sementes, sim, que irão germinar mais adiante, devido ao nosso próprio esforço, alinhando a lei do trabalho e a lei do progresso. Entendo que a maioria de vocês que estão aqui compartilhando conosco esse momento, fomos à escola, certo? Por um acaso, nós lembramos de todas as aulas, integralmente? Tentemos agora um exercício íntimo, recordar o que cada professor de cada disciplina nos apresentou como conhecimento, aprendizado para nós. Vocês conseguem fazer isso? Eu não. Eu não lembro de tudo. Sinceramente, eu lembro de muito pouco. Um ou outro professor, uma outra situação passada enquanto eu estava com os companheiros compartilhando uma sala na escola. Mas eu sei que eu estou compartilhando aqui com vocês, nesse momento, é o resultado do meu aprendizado, desde a alfabetização, nas aulas, depois nas aulas de língua portuguesa. O vocabulário que eu estou usando aqui é baseado em quê? Nas palavras que eu fui conhecendo ao longo do tempo, seus significados e suas aplicações. As referências que eu estou trazendo aqui, seja do Livro dos Espíritos, do Evangelho, ou de algumas obras complementares da doutrina espírita, são resultado de estudos anteriores. Mas eu posso ter adquirido esse grau de esclarecimento sobre o Livro dos Espíritos num curso que eu fiz no núcleo ou em outro lugar, online ou presencial. Eu lembro de todos os encontros, seja presencial ou online, de todas as situações, de todas as perguntas que eu mesmo fiz? Não. E pensando agora no início de uma encarnação, a partir de quando devemos instruir o espírito? A evangelização de bebês. O espírito está sendo instruído pela convivência naquele espaço. O que os evangelizadores falam, o espírito retém registro. O que a ciência já tem conseguido identificar sobre o potencial da interação da mãe, do pai, dos irmãos, na interação durante a vida intrauterina, que são reconhecíveis pelo bebê após o nascimento. E as conversas de nossas companheiras, que durante a gestação podem instruir aquele espírito, dizendo que ele é bem-vindo, que será acolhido com amor naquela encarnação, preparando-se para que a chegada dele, ensinando a importância de acolher o próximo, instruindo a valorizar a oportunidade do recomeço. E quantos meios nós temos para nos instruir? Através da observação. Observação da natureza. Na obra Fonte Viva, Emmanuel, em diversas lições, utiliza a natureza como referência para nos instruir sobre a evolução gradativa, sobre a aparente destruição, que em verdade é uma transformação. Que após o plantio, a semente, se houver cuidado, acompanhamento, zelo e trabalho, inclusive de combater as possíveis pragas, irá germinar, crescer, florescer e dar frutos na época apropriada.
O que nós possamos aprender com a natureza relativo a isso? Também podemos aprender pela observação do comportamento do próximo. Tanto aqueles que nos ensinam como devemos nos comportar, ou aqueles que, em suas atitudes equivocadas, aprendemos como não devem ser feitas coisas. Mas nos cabe lembrar aqui de uma afirmação de nosso Mestre Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 3. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Portanto, não é para ficar vigiando o comportamento alheio, com a justificativa, eu estou querendo apenas aprender com ele como não se faz as coisas. A atenção e o rigor necessário na observação, isenta de julgamentos, de críticas, de comentários que se aproximam muitas vezes da maledicência. Então, aprendamos com aqueles que caminham conosco, mas que o nosso olhar esteja adequado às recomendações do Evangelho. Quer ver outra coisa interessante? E nós? Será que nós podemos ser instrumentos de apoio para que o próximo venha a se instruir? Meus queridos, retornando à fala do Espírito de Verdade, no item que trouxemos no início, Espírita, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Quando a gente pensa no primeiro ensinamento, amai-vos. Se eu tivesse meio de falar agora com todos que nos assistem nesse momento, como um grupo, e eu ouvisse esse amai-vos, qual é o nosso entendimento? Que essa é uma relação individual ou que de alguma forma nos envolve a todos? Nós percebemos que é uma ação coletiva. E no segundo ensinamento, no instruir-vos, se eu tivesse também meios de falar para todos vocês como um grupo agora, instruir-vos, nós íamos conseguir enxergar essa mesma ação coletiva ou o nosso olhar tenderia a um apontamento para uma recomendação individual? Nós normalmente pensamos numa ação individual. Mas o instruir-vos é uma ação coletiva. E sendo coletiva, eu terei também sempre o que aprender com alguém, mas também haverá sempre algo que eu possa ensinar a alguém. Eu estou falando da forma mais abrangente possível. Não necessariamente doutrinária, mas também o aprendizado através dos relatos de experiências de vida que compartilhamos uns com os outros, relatos sobre os nossos relacionamentos em diversos aspectos. Certamente há uma razão que se aplica a todos nós, que está na passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15, que vocês certamente já ouviram. Ninguém acende uma candeia para pôr debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Se tu tens a luz do esclarecimento sobre algo, não guarde para si. Fique atento às oportunidades de compartilhá-la com os outros, a fim de que, através da sua ação, essa tua luz do conhecimento ilumine a todos. E chegando já próximos à conclusão desse nosso momento juntos, para fecharmos agora, eu gostaria de recordar mais uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 5 do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Por um acaso existe um mestre melhor para nos instruir do que Jesus? Não. Porque encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 625, aquela pergunta de qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo: Jesus. Portanto, tendo sempre em mente e no coração que nosso grande instrutor é Jesus, agradeçamos a Ele, pois, como habitantes da Terra, nesse planeta que Ele governa, é com Sua permissão que nos disponibilizam tudo o que necessitamos para instruir-nos. Que possamos estar mais atentos e conscientes de que nunca é cedo para ensinar, nunca é tarde para aprender. Nunca é cedo para aprender e nunca é tarde para ensinar. Resumindo, sempre é tempo de aprender e de ensinar. Agradeço mais uma vez por essa oportunidade de estar com vocês. Muita paz a todos. Graças a Deus.